Educação no trânsito pode começar ainda na infância. Cinema gratuito através do Cineclube. E tem ainda a programação para o seu fim de semana. Olá! Todos nós fazemos parte do trânsito nas cidades, seja como pedestre ou motorista. Por isso, ele é uma responsabilidade de todo mundo. A educação no trânsito começa cedo. Tem que usar o cinto de segurança sempre, não fumar, não passar dos limites de velocidade, respeitar as leis do trânsito, respeitar a faixa de pedestre, parar sempre no sinal vermelho. Olhar sempre para os lados e prestar atenção. A educação no trânsito visa conscientizar os motoristas e pedestres, uma vez que existe, a legislação de trânsito, porém alguns condutores não fazem uso corretamente dessas regras. A importância é que as crianças conscientizem desse respeito, aos sinais de trânsito e que possa estar passando para os adultos, porque a criança passando, acho que fica mais fácil, para os adultos entenderem. Primeiro a gente tem por costume a gente dar uma geral no carro antes da gente entrar e depois em seguida a gente já entra, já coloca o cinto de segurança. Tomar cuidado com o semáforo, faixa de pedestre, agora com a passagem, quando está passando, mesmo não tendo semáforo, a gente está respeitando, a gente está parando. Não exceder o limite de velocidade, respeitando as leis de trânsito. Na hora de encarar o trânsito, a direção defensiva, também conhecida como direção preventiva, pode evitar acidentes. Dirigir com atenção, reconhecer antecipadamente as situações de perigo e tomar as decisões certas. Um bom motorista deve fazer isso sempre. Direção defensiva nada mais é que dirigir de maneira correta, de maneira certa. É o habilitado, é o condutor, utilizar o que ele aprendeu na época de sua habilitação, o que ele aprendeu no Centro de Formação de Condutores, e utilizar no seu dia a dia. Em Minas Gerais, segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, no ano de 2010, mais de 4.000 pessoas foram vítimas de acidentes de trânsito. O grupo mais exposto ao risco de acidentes são os jovens de 18 a 25 anos. As principais causas de acidentes hoje são as falhas humanas. As falhas humanas nós podemos resumir em negligência, imprudência e imperícia. A negligência é quando o condutor assume o risco do acidente. Ele sabe que naquela velocidade, naquela maneira, ele pode provocar um acidente e ele assume esse risco. A imperícia é a falta de habilidade. Eu não tive habilidade suficiente para evitar ou até minimizar os impactos de um acidente. A imprudência é quando ele coloca em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. E não são só os motoristas que devem estar atentos ao trânsito. Os ciclistas e pedestres também devem estar conscientes e tomar alguns cuidados. O motorista é respeitar o limite de velocidade, não utilizar celular ao dirigir, utilizar o cinto de segurança. Para o ciclista, é transitar na mão correta, uso do capacete, joelheira, cotoveleira. E para os pedestres, utilizar sempre a faixa de pedestre ou, quando não tiver uma faixa de pedestre, utilizar um local mais seguro. Veículos de grande porte devem guardar segurança para os veículos de menor porte. Os motorizados devem guardar seguranças para os não motorizados e todos devem guardar segurança para com o pedestre. Então, isso é um princípio da nossa legislação. Respeite as leis do trânsito! As infrações cometidas no trânsito, além de causar acidentes, também atingem o nosso bolso. Por exemplo, caso você avance o sinal vermelho, pode ser multado em R$ 191,54. Para quem usa fone de ouvido ou celulares enquanto dirige, a multa é de R$ 85,13. E para saber as penalidades para outras infrações, é só acessar o site do Detran, detranet.mg.gov.br. Ver, discutir e refletir sobre o cinema. Esses são os principais objetivos dos cineclubes. Mesmo encontrando dificuldades de ocupação no meio cultural, eles democratizam o cinema. Uma carência na cidade nessa área, uma deficiência de iniciativas em audiovisual. Cineclube é juntar duas pessoas, passar um filme para além da sua relação privada com o filme. Acho que a característica do cineclube é você não só o desejo de ver um filme,
mas de transformar o filme numa questão, assim, em alguma coisa que a gente deseja conversar a respeito. Eu abro a sessão, falo do filme, falo da importância dele. É uma introdução de no máximo 15 minutos. O pessoal quer debater depois, a gente conversa sobre. Temos aqui um cineclube que acontece 2 vezes por mês, a cada 15 dias, de atores assim, muitas vezes desconhecidos, mas que têm um grande trabalho cinematográfico. Eu fui contratado aqui nas primeiras horas do ano de 1981 para ser projecionista. Era para projetar filmes gratuitos, naquela época tinha da Embrafilme. Nós tínhamos aqui um aparelho de 16mm, um aparelho só, um projetor. E o som daqui do auditório era muito ruim, mas tínhamos um bom público. Então a gente evita passar filmes muito conceituais, filmes de diretores muito experimentais, que às vezes é o foco de vários cineclubes. A nossa ideia é apresentar novos diretores, pessoas que o público em geral não conhece. Acho que os cineclubes são, sim, um escoador muito forte dessa produção autoral, independente. A rede de cineclubes no Brasil é muito bem estruturada, mas o público delas ainda é bem inferior ao que poderia ser, ou pelo menos o que uma pessoa aspira quando realiza um filme, né? A gente já vive na época da internet, você baixa filme de graça. E a questão do cineclube dá mais assim, universitários, né? Muitos deles é um público cativo. No Rio de Janeiro, os cineclubes organizados por psicanalistas fazem muito sucesso, porque eles vão lá no filme e identificam questões dos personagens que podem ser discutidas através do viés da psicanálise. Quantas instituições que poderiam estar exibindo o filme não passam porque não tem condição financeira de pagar ECAD e todos os impostos, né? Montar um cineclube no Brasil, muita gente acha que é só abrir uma sala ou um espaço, expor filme, e é isso. Os cineclubes são necessários, os centros comunitários são necessários, mas eu acredito que a gente precisa de salas de exibição destinadas a esses materiais especificamente. Não, a gente tem só 8% dos municípios brasileiros tem sala de cinema. Diante desse número estarrecedor, né, com frequência é o cineclube que vai dar conta, né, de se assistir filmes. Eu gostaria de convidar ao público de Ouro Preto, não somente universitários, como estudantes secundários, como as pessoas da terceira idade, ou melhor idade, toda a comunidade de Ouro Preto que vem participar desse filme aqui, assistir o cineclube aqui. A nossa ideia é abrir o horizonte do cinema. E para saber a programação do Cineclube, é só acessar cineclubemuseu.blogspot.com. Confira as atrações culturais para o seu final de semana. Itabirito recebe o projeto Minas Fest Tango, com a presença de coreógrafos e bailarinos argentinos e com o ex-cantor da Broadway, Javier Montes. A apresentação será na Casa de Cultura Maestro Dungas, às 9 da noite, na rua Carlos Michel, número 1, no centro. Os ingressos antecipados custam R$ 15 e na hora 30. Informações, ligue no 3561-1014. No sábado, o Grupo Terno Teatro apresenta a peça Chico Rei. O espetáculo conta com a participação especial do congado Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. A apresentação acontece às 8 horas da noite no pátio do Anexo 1 do Museu da Inconfidência, com entrada gratuita. Informações no 3551-1121. E no domingo acontece mais um concerto do projeto Concertos Regulares do Órgão da Sé, na Catedral da Sé em Mariana, sob a coordenação e interpretação de Josinéia Godinho, ao 12h15. A entrada é R$ 24, mas estudantes e idosos pagam meia. A catedral fica na Praça da Sé, no centro de Mariana. Informações 3558-2785. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.